Olá, boa noite. Agora sim, agora sim. É sempre isso, eu não sei o botão que eu aperto, mas agora eu apertei o certo ao vivo, sem o título. Não fui capaz de colocar o título. Desta vez, a outra vez eu consegui, né? É sempre assim, uma vez é diferente da outra. Esta é a quarta vez, este é o quarto foco. Fábulas online com óculos. É isso que eu vou fazer. Eu vou tentar colocar o título mesmo depois. Tarará, tarará. Caramba, não sei se eu consigo. Ei, Inês, tudo bem? Bem-vinda! Olha, Inês, eu devo começar em uns 4 minutinhos, então se você quiser ir tomar um drink, pegar alguma coisa para se preparar para esta aventura, vai durar mais ou menos 30 minutos e eu vou contar histórias de culturas diversas e já te convido para participar depois, se quiser falar aqui alguma coisa sobre histórias policiais ou sobre alguma outra aventura incrível que você tenha para contar que não seja sobre aquele rio da Barra do Jucu. Hey, Cláudio, bem-vindo. Queridos, desculpa a demora, tá? Meu cenário, ele exige muito esforço, vocês vejam. Então, às vezes rola uma certa demorazinha. Estava dizendo aqui, Cláudio, para a Inês, que eu vou começar em 2, 3 minutinhos. Então, se vocês quiserem já pegar um drink. Hey, Paulo, bem-vindo para me acompanhar. Fiquem à vontade. A narrativa de histórias de culturas diversas dura 30 minutos. Depois, quem quiser subir aqui comigo para conversar, fica à vontade. No total, só pode durar 1 hora a live. E geralmente dura 30 minutos a minha fala, às vezes 32, 33. Aqui em casa, falando sozinha, eu já consegui chegar aos 37, porque rolam parênteses que eu não levarei a público, esses parênteses terríveis. Então é isso, todo mundo hidratado. Já apresentei esse meu cenário que é acerca da iluminação e não do iluminismo. Acho que todo mundo nessa semana está muito impressionado pelo que está acontecendo ali com o Caetano, com a discussão sobre liberalismo e sobre comunismo, socialismo. E o iluminismo tem muito a ver com isso, né? Porque ele é sim um precursor dos direitos humanos, mas também é direitos humanos com o conceito de humano bastante limitado. Eu ouvi críticas por ter falado do iluminismo, mas eu queria só deixar claro isso. Eu sei que o iluminismo é um movimento intelectual super importante, interessante, mas também sei que os teóricos excluíram mulheres, a turma que não era da Europa, então a gente não pode ignorar isso. Todo mundo pronto? Terráqueos e terráqueas, este é Foco, Fábulas Online com óculos. Nosso quarto encontro, eu quero te explicar como foi que eu consegui introduzir nessa fábula, que pelo gênero literário é uma narrativa que inclui animais com, digamos, protagonismo nas narrativas se comportando como homens, eu consegui incluir humanos no meu foco porque eu pedi ajuda do Édipo. Eu fui lá naquela narrativa grega muito conhecida e eu pedi autorização do Édipo para usar justamente essa congruência entre homens e humanos no meu Fábulas. Vamos direto ao ponto. Era uma vez Édipo, lá 5 séculos antes de Cristo, e ele tinha uma vontade muito grande de entrar em Tebas. E ele encontrou com a Esfinge. E a Esfinge, em si, já era um encontro entre os animais e os homens, porque ela é falcão, leão e humano. Então, quando o Édipo encontrou com a Esfinge, ela disse, olha, você não vai poder entrar aqui em Tebas assim, não, você vai ter que desvendar o meu enigma. E qual é o enigma da Esfinge? Qual o animal que pela manhã anda com 4 patas, pela tarde anda com 2 patas e à noite anda com 3? Édipo pensou, refletiu, é o homem. Pela manhã ele engatinha, pela tarde ele anda com 2 pés e finalmente à noite ele vai precisar da ajuda da bengala. E aí ele pôde entrar em Tebas e deu no que deu. Então, vamos já te alertar aqui, eu e os meus acessórios de cena, que nem sempre a sabedoria é exatamente aquilo que a gente precisa. Às vezes, saber demais é um excesso, é uma híbris, como diriam os gregos. Mas vamos para outra cultura e vamos pensar acerca das palavras, da maneira como as palavras elas vão encaixando os sentidos. Por exemplo, você olha para esse batom e você diz, é um batom azul? Você coloca o batom, ele é rosa. As palavras nem sempre armazenam todo o sentido das coisas.
E esta palavra, kesef, tem pelo menos 4 sentidos. Na cultura hebraica, kesef significa prata, dinheiro, espelho e vontade. E as coisas fazem sentido, porque pensa, a prata e o dinheiro, meio que sinônimos. E aí a prata é o veículo da vontade. E a vontade te revela como um espelho. Bom, há ainda em hebraico mais outras 2 palavras para você dizer dinheiro. Eu não sei, não vou poder te falar delas, mas vamos nos manter em Kesef e justamente nesse dia em que o rabino resolveu encontrar com este homem que tinha seguido a sua vontade, o seu Kesef, e tinha conquistado muito dinheiro. E aí o rabino resolveu visitá-lo porque esse homem bem-sucedido se afastou da comunidade. E como disse Aristóteles, nós somos todos animais políticos, isso não é à toa, a gente vive em comunidade porque é necessário viver em comunidade. Portanto, é necessário que eu use máscara e que você também use máscara. E quando o rabino foi lá visitar o homem, ele o encontrou sozinho e conversou, parará, parará, e teve uma ideia. Ele pegou um espelho e mostrou para o homem um espelho. E o homem olhou para o espelho e o rabino perguntou, o que você vê? E aí o homem disse, eu me vejo. E aí o rabino raspou a prata, raspou a vontade, raspou o dinheiro, raspou o desejo. O que mais que ele raspou? Prata, dinheiro, kes. Dinheiro, prata, vontade. Ele raspou tudo. Ele só deixou o vidro. E aí ele perguntou novamente, o que você vê? E o homem disse, eu vejo você. Essa é uma parábola para a gente pensar como muitas vezes o nosso desejo nos atravessa de uma maneira negativa, como ele faz com que nós nos afastemos do outro. E esta parábola é importante para a gente pensar neste momento, que é um momento justamente dessa discussão que eu iniciei falando aqui sobre liberalismo e comunismo, e como muitas vezes o nosso arsenal teórico, a maneira como a gente lê a palavra, nos afasta de um diálogo possível para uma dialética mais coerente que equilibre as rendas da sociedade. Agora eu vou para uma outra cultura, eu vou para a cultura budista. E vocês sabem como são os discípulos, né? Quem tem aluno, hein, Inês, sabe que os discípulos querem saber. Eles querem saber. E esse discípulo era muito curioso. Ele queria saber as 14 respostas das 14 perguntas nunca dantes respondidas. O mestre já não aguentava mais e ele resolveu contar uma parábola. E a parábola é a seguinte. Era uma vez um homem que levou uma flechada. Ele levou uma flechada com veneno letal. E ele estava ali caído na floresta quando de repente passou o seu parente. Que sorte! O parente o viu e disse, eu vou chamar um médico. E aí o parente foi interrompido. Ah, lembrei, eu tenho que fazer o seguinte, gente, quando eu vejo ha-ha-ha, eu fico com vontade de comentar. Então, eu vou desativar os comentários. Olha aí, cada dia é um dia novo. Desculpa, tá? Eu tenho que fazer isso, não me desconcentro. Então, volta para a cena, volta para a cena. Estamos na floresta. Tivemos, finalmente, a queda daquele homem flechado. Seu parente passou, ele pediu ajuda, o parente foi acudi-lo. E aí, ele disse, o parente, eu vou chamar um médico. E aí, o homem disse, não, por favor, antes, eu quero que você me ajude a desvendar quem foi que atirou essa flecha. Como essa flecha foi feita? Qual é a estirpe do homem que atirou? Que tipo de madeira é essa? E essa pena, hein? De onde veio? Que ave é essa? Blá, 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 blá. O parente, que também era sábio, deixou o homem lá com as suas perguntas e foi chamar o médico. Bom, o discípulo não ficou satisfeito. Ele queria entender mais. O que essa parábola quer dizer? E aí, o mestre facilitou. Todos nós, sábios e não sábios, recebemos ao nascer uma flechada mortal. Todo mundo vai morrer, gente. Desculpa contar esse segredo. Todo mundo vai morrer. O que a gente faz com esse tempo que nos resta é muito importante. Então, se perguntar coisas do passado que não vão construir um futuro melhor, é uma tolice tão grande quanto a daquele homem que levou a flecha na floresta. Vamos pensar bem no que a gente pergunta. Vamos pensar bem. E vamos voltar lá para a Grécia, porque não é só discípulo que quer saber das coisas, não. O rei Midas também queria saber. O rei Midas, ele queria saber muitas coisas. E ele encontrou com quem? Com Sileno. Sileno, aquele semideus, bárbaro, bagunceiro, festeiro, que era muito amigo do Dionísio.
Mas, apesar dele estar com cara de doido de quem acabou de sair da festa, ele era famosérrimo pela sua sabedoria. Então, o Midas não resistiu e resolveu perguntar a Sileno: Sileno, entre todas as maravilhas, todas as coisas incríveis, qual seria a mais fantástica para os seres humanos? E o Sileno tinha acabado de sair da festa, ele não estava querendo ter esse papo, mas o Midas insistiu. E aí o Sileno respondeu, ele disse, olha, você não vai gostar do que eu vou dizer, até porque você nunca vai poder ter. O quê? Eu sou o rei Midas, eu posso ter tudo. E lá foi. Sileno disse, a maior das maravilhas para as criaturas seria nunca ter nascido. Poxa, Sileno, você tá com ressaca, cara? Não. E eu vou te dizer a segunda melhor das maravilhas. Seria morrer o quanto antes. Não. O Midas já não queria mais papo. Mas o Sileno insistiu. Ele disse, sabe por quê? Porque antes de nascer e depois de morrer, você vai estar integrado ao absoluto. E questões pequenas como essa não vão te incomodar, nem vão perturbar a outras pessoas. É fogo. É fogo. O Sileno, ele foi muito cruel, muito direto, e a gente sabe que a vida não é fácil, a gente não sabe para onde ir, mas as crianças sabem muito mais. A Alice, por exemplo, ela caiu lá na toca do coelho e ela não sabia para onde ir, se ela queria ir, ela estava ali naquele momento da linguagem que ela estava já alfabetizada, portanto ela sabia a distinção entre um galo e um pato, mas ela não conseguia entender como um batom azul podia pintar uma boca de rosa. As questões são difíceis. E aí, ela estava andando, e quem apareceu? O gato sorridente. E ela disse, eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei o que eu quero ir. E o gato sorridente disse, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vale a pena. Gente, e a gente é como a Alice, a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. Então, qualquer caminho vale a pena. E isso tem a ver com a maneira como você vê o mundo. Aí eu vou te contar uma história que eu aprendi aos 9 anos, quando eu li a autobiografia da Elizabeth Taylor. Só que a autobiografia dela não foi escrita por ela, foi escrita por um ghostwriter, ou uma ghostwriter, nunca saberemos. Mas o que importa é a história. Foco, foco, foco. A história era uma vez um pai que tinha 2 filhos gêmeos. Um muito diferente, um muito positivo, porque eles eram muito diferentes entre si. Caramba, foco, Carmen, foco. Um era muito positivo, o outro era muito, muito negativo. Positivo, negativo, isso, filhos gêmeos diferentes. E o pai, que não tinha análise, pensou, eu vou fazer uma experiência e vai mudar a visão de mundo dos dois. No aniversário dos dois, que era o mesmo dia, eles eram gêmeos, apesar de muito diferentes, o pai comprou para o filho muito positivo, simplesmente um cavalinho, um pônei, bem fofo. E para o filho muito positivo, para o negativo, um pônei. Eu confundo isso, porque é filhos gêmeos, né? Um negativo, pônei. O positivo, um monte de cocô. Não, é inacreditável, mas foi isso que ele comprou. E aí, ele foi encontrar com o filho positivo para ver como é que... Com negativo, para ver como ele estava. Encontrou com o filho negativo, super chateado. Vocês acreditam? O filho negativo disse, pai... É meu aniversário, você me dá um cavalo, um animal que eu vou ter que limpar, alimentar, e depois eu vou ter que ficar cuidando do cocô. Pai, você me ama? Que tipo de pai é você? Não, o pai ficou arrasado. Como agradar um filho é tão difícil, ele pensou. E pensou mais, eu fiz uma burrada, porque agora eu vou ter 2 filhos reclamando. Foi lá, desanimado, ver o filho positivo. O filho positivo estava sorrindo, estava super, super, super feliz. E disse, pai, muito obrigado, muito obrigado. O pai não entendeu. Pai, super obrigado, porque com todo esse cocô por aqui, e ele estava lambuzado de cocô, eu vou procurar e eu vou encontrar, porque há de haver um pônei. Gente, a melhor coisa do mundo é trabalhar com uma pessoa como esse positivo. Sabe assim, no meio de uma produção de teatro, as coisas todas quebrando, aí vem uma pessoa com sugestões, com soluções, não reclamando. É tudo uma questão de como você vê as coisas, porque a gente tem um dom divino que é o livre-arbítrio. E eu vou justamente te contar uma história sobre livre-arbítrio que eu tirei lá dos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Era uma vez o grande inquisidor e ele prendeu Jesus Cristo. Prendeu Jesus Cristo e começou a falar mal de Deus. Porque Deus errou nisso, Deus errou naquilo. E sabe do que Deus errou mais? Jesus Cristo.
no livre-arbítrio. Ter dado o livre-arbítrio para os humanos foi horrível, é uma carga muito pesada. Jesus Cristo, muito plácido, muito tranquilo. Jesus Cristo, né? Ele se aproximou do grande inquisidor, aquele homem que o tinha prendido, deu um pequeno beijinho em sua testa. Só. O homem ficou atônito, ficou muito chateado e disse: nunca mais se aproxime de mim. Vá embora daqui. Libertou Jesus Cristo. E assim ele comprovou que o livre-arbítrio é uma virtude humana e não um defeito. Não é incrível? Jesus Cristo! Tudo depende da sua imaginação, gente. E a imaginação é um conceito que os atores precisam muito. Eu fico aqui tentando imaginar jeitos de contar uma história. Por exemplo, eu pensei, vamos focar. E o Stanislavski, que é um teórico da interpretação, ele diz que a imaginação é justamente uma estratégia incrível e ele também tem umas outras maneiras de você conquistar, chegar ao personagem, tipo memória emotiva. Nos Estados Unidos, no começo do século XX, esse teórico foi visto justamente por esse trecho das memórias emotivas, dessas experiências para você viver o personagem. E alguns atores levaram isso muito a sério. Eu não queria rir, mas houve aquela menina super compenetrada, uma atriz, sabe, incrível, fantástica, e ela decidiu que ela ia fazer a melhor das Julietas de todos os tempos. Muito bem, ela comprou um remedinho, um sonífero, um veneno, tomou e, vocês imaginam, a temporada não continuou, a peça teve que ser cancelada porque o próximo evento foi bastante fúnebre. Mas houve um caso mais, assim, suave. Foi o caso do Laurence Olivier e do Dustin Hoffman durante a Maratona da Morte. Um filme no qual o Dustin Hoffman, em certa cena, tinha que aparecer bastante cansado. E justamente nesse dia da filmagem, ele chegou no set de filmagem bastante acabado, com uma cara péssima. E Laurence Olivier perguntou: amigo, como é que você tá? O que houve? Você tá mal? Ele explicou: não, eu tô ótimo, mas eu fiquei alguns dias sem dormir, alguns dias sem comer, porque assim eu imprimo na minha pele a realidade do personagem, eu vou viver o personagem. E o Laurence Olivier morreu de rir, ele disse: poxa, por que você não experimenta imaginar e representar? Simples assim. Para o Laurence Olivier, a interpretação é da superfície para fora. O que o ator está sentindo é um problema do ator. E parece que Laurence Olivier entende bastante o que essa menininha de 3 anos fala sobre imaginação. Ela não escreve, ela tem 3 anos, ela ainda não está naquela fase em que a palavra engessou a linguagem, mas ela saca que imaginação significa acontecer de verdade, só que de mentira. Eu sei disso tudo porque eu fico vendo a vida alheia no Facebook. E a mãe dela transcreve tudo que ela pensa, assim, pequeno dicionário da Aninha Terrinha, no seu Facebook. E, portanto, eu sei disso. E aí eu sei de uma outra história por causa do Facebook. É uma outra menininha, também antes da linguagem engessar. Eu não sei quantos anos ela tem, mas ela deve estar por isso, 4, 5 anos. E o pai dela conta que a mãe da menininha estava brincando com essa menina que decidiu que vai ser ou astronauta ou dentista, alguma coisa assim das ciências. Mas ela, ao brincar com seus bonequinhos, faz um corpo diferente, faz uma voz diferente, e a mãe não resistiu e perguntou: você não quer ser atriz? Ao que ela respondeu: atriz eu já sou. Nós nascemos atores, nós vivemos com máscaras que vão dizendo para as pessoas o que a gente acha delas, sem que a gente diga exatamente o que a gente acha delas. É ou não é? As crianças fazem isso assim, perfeito. E eu vou contar mais uma história de criança. Era uma vez Luma, aos 4 anos de idade. A Luma era muito divertida, ela era muito criativa, ela era incrível. E um dia eu fiquei 1 segundo com aquela menina e os pais saíram e ela foi lá para cima de uma árvore de tipo 4 metros e eu disse: eu não vou subir, porque eu não subo em árvores. E eu tinha desculpa de vai que eu subo, a árvore quebra e a menina, né, não posso subir em árvores. Então eu dizia: Luma, desça já daí. E ela dizia: não, você vai vir aqui e vai me pegar. Eu disse: não, eu não vou subir não, desce agora daí. Luma, agora, você vai cair. Não, você vai me segurar. Aí eu saquei que ela estava imitando o gatinho dela, porque eles tinham um gatinho na casa. Imediatamente eu fiquei de 4, porque a criança nunca sai da gente, e comecei a miar. Miau, miau, indicando que a minha pata estava quebrada, porque a Luma também brincava de ser veterinária. E aí aquela pequena pessoa, ela desceu com toda a dignidade de quem sabe descer uma árvore, pegou meus óculos,
no rosto e levou para o dela e disse com bastante seriedade: você vai precisar de uma injeção. Eu fiquei tão feliz, ninguém nunca foi tão feliz quanto eu ao enganar uma criança. É muito legal, é muito legal. Agora, eu tive orgulho disso e a gente às vezes sabe que aquilo que nos dá orgulho, no momento seguinte nos dá muita vergonha. Eu era criança e eu dizia para as pessoas, bom dia. Elas riam de mim, elas não entendiam que eu estava dizendo bom dia. Eu quase parei de cumprimentar as pessoas. Mas eu resisti. Ah, resiliência. Agora, neste momento da minha vida em que eu já estava um pouquinho mais, assim, digamos, cheia de habilidades na língua, eu era capaz de fazer uma bola de chiclete. Ai, que orgulho! Eu era capaz de fazer uma bola de chiclete. Então, eu elaborei mais ainda a coisa e fui capaz de fazer uma bola com a minha saliva, ou seja, com o meu cuspe. Ai, que orgulho! Ai, que orgulho! Eu mostrei para o meu primo adolescente e ele fez uma cara de nojo. Repugnante era a minha imagem para ele. Ai, eu levei isso para terapia e eu fiquei muitos anos falando sobre isso. Agora eu já consigo falar sobre o caso em público, assim, mas ainda não sou capaz de mostrar a minha habilidade de fazer bolinha de cuspe. Melhor não, né? Melhor manter assim. É fogo, porque no final, nós seres humanos, nós somos a mais maravilhosa das criaturas, como diria Sófocles, compreendendo que em grego, maravilha seria tipo... sinistro, sabe? Essa gíria que se usava nos anos 90. Tipo, a coisa é sinistra, mas ela também é sinistra, sinistra, sinistra. Isso é o ser humano. E eu estava saindo do cinema, muito impactada por aquele filme, um filme chamado Dias de Nietzsche em Turim. E quando eu saí do cinema, eu vi na vida ali uma cena que me lembrou muito, era como se a ficção tivesse virado realidade na minha frente. Tinha um homem espancando um cavalo que estava assim no chão, exausto. Eu não consegui me controlar, eu pulei em cima do homem e eu disse, para, sabe, assim, agressiva. E o homem, com toda a dignidade do mundo, com aquele rosto suado, marcado pelo trabalho, por anos de miséria, por anos de falta de distribuição de renda deste planeta, olhou para mim, olho no olho, e me disse, e quem vai levar comida para as minhas 7 crianças com fome? A senhora? Ei, peraí, mas você é uma das criaturas mais maravilhosas do universo, você não tem o direito de bater num cavalo. Mas naquele momento, quem era o cavalo? Eu, que tinha saído do ar-condicionado, ou aquele homem que estava ali suando, tentando alimentar os filhos dele? Em momento algum, eu sugeri, vamos dar água para o cavalo. Não. Eu fui uma arrogante, eu pensei, eu sei das coisas, eu devo agir como eu quiser. Isso foi, assim, uma aula, muito melhor do que Nietzsche, muito melhor do que qualquer coisa. A realidade. E eu fiquei morrendo de vergonha, pensando 300 vezes antes de fazer qualquer coisa. Mas, depois disso, a gente nunca aprende? Será que a gente nunca aprende? Eu saí, e aí eu estava andando por aí, não no mesmo dia, né? Porque naquele momento eu ainda era uma pessoa que conseguia reagir em relação ao saber que eu tinha. Mas logo depois, parece que eu tinha esquecido. Porque eu estava andando pela rua, aí vi na farmácia essa moça jovem, ela muito jovem e empobrecida, você via que a roupa dela era marcada pelo tempo, enfim. E ela me pediu dinheiro, ela me pediu para comprar fraldas. Só que na minha cabeça, né, dinheiro, então tá, dinheiro. Aí ela disse, não adianta, porque se eu tiver o dinheiro, eu não vou poder entrar na farmácia. Não vão deixá-la entrar na farmácia por causa das roupas que ela tem. A gente não sabe do nosso privilégio, essa é que é real. E aí eu resolvi entrar e comprar as fraldas para ela e comecei a fazer os cálculos, pensando assim, poxa vida, quantas fraldas um bebê precisa para ficar limpo? Quantos anos esse bebê vai ter, né? Aí lembrei que a minha mãe, quando eu era um bebê, em 78, ela usava fraldas de pano e ela adora me contar essa história de como ela lavava, né, e deixava estendido no varal aquelas 400 milhões de fraldas. E eu pensei, eu vou passar essa sabedoria da minha mãe, a experiência dela, para essa jovem. E disse isso para ela, poxa, por que você não compra fralda de pano, né? Vai economizar. E aí ela me disse, eu não tenho água encanada em casa. Ela me disse isso com vergonha de não ter água encanada em casa, como se não fosse o mundo que fosse responsável, sabe assim? A pessoa ainda sente vergonha de ser massacrada pelo sistema.
E aí eu já não sabia onde enfiar a minha cabeça. Eu pensei, meu Deus, Carmen, você não pode falar, você não sabe o que fala. Você não tem noção da realidade. Cala a boca, Carmen. E aí ela me pediu a nota fiscal. Mas isso é besteira, é atrás de besteira. Aí eu comecei a calcular com os meus botões. Espera aí, então não é bem assim, porque eu já entendi, já me contaram que não se sabe como, mas as pessoas com a sua nota fiscal, elas pegam seus dados e aí você tem que rasgar os dados para eles não te roubarem. Então, eu estava elaborando esse pensamento perverso, ela me disse, porque se eu tiver a nota fiscal, eu posso mostrar para um guarda quando ele me abordar e eu não vou passar por quem roubou uma fralda, eu vou poder provar que a fralda é minha. E aí eu já não tinha mais o que pensar, eu morri de vergonha, não sabia mais onde enfiar a minha cabeça. É fogo, é muito ruim. A gente não pode presumir que sabe, mas também tem limite, né? Porque tem horas que eu entro numa de ficar refletindo. Aí eu tava nessa, meu Deus, será que eu devo ir para Hollywood? Será que eu devo morar em Hollywood? Na verdade era Nova York, mas agora veio Hollywood na minha cabeça. E aí eu tava pensando, na verdade era Nova York. Será que eu devo para Nova York? Será que eu não devo? Sabe assim, angustiada. Aí eu lembrei que eu tenho um amigo que joga búzios. E esse amigo, ele foi incrível, porque ele jogou búzios para mim e ele me disse assim, você estava lá, por que voltou? A resposta está em você, baby. Assume e aceita. Mas, de novo, há momentos em que a gente acha que sabe e não sabe. E agora eu vou contar uma história horrorosa. Eu devia até apagar aquela luz de LED que fica aqui atrapalhando meu olho, mas que faz com que minha pele tenha uma certa unidade. Então, vamos usar a imaginação? Faz de conta, então, que a gente está numa luz mais escurecida e uma música sinistra vai tocar, porque, gente, é sério, eu vou contar uma coisa horrível, depois eu vou contar uma história mais legal, e aí a gente vai terminar esse nosso encontro de fábulas, focos, etc. Eu gosto sempre de levantar o astral antes de ir para lá, porque essa história é horrível. Era uma vez um pai. E esse pai, ele amava muito o filho dele. Ele amava muito aquele menino. E uma vez ele saiu, ele foi trabalhar, e quando ele voltou para casa, a casa estava pegando fogo, estava assim, escombros. E aí ele correu para dentro da casa, ele não quis nem saber se ele ia se queimar, ele procurou o filho dele, ele encontrou o filho dele. O filho dele estava queimado. Tinha uma criança queimada ali. E ele abraçou aquela criança, ele não queria nem saber se ele ia se queimar. Ele abraçou, mas não adiantava. Aquele menino já tinha morrido, ele não pôde salvar aquele menino. E aí a vida dele, depois disso, ficou horrível. Porque, você entende, né? A esperança acabou para ele. Ele ficou realmente mal. Mas a gente nunca pode ter certeza de nada. E aí, anos depois, aquele menino escapou dos ladrões que o tinham sequestrado. Porque aquele corpo era de uma outra criança, não se sabe se ela já estava morta, não se sabe. O que importa aqui é que aquele menino voltou para casa anos depois, claro, o corpo alterado, ele era outro, e ele batia na porta, papai, sou eu voltei, sou eu. E o pai não abriu a porta, ele pensou, que piada de mau gosto, que gente má, meu filho morreu. E o filho dizia, não, papai, sou eu. E aquilo durou uma eternidade, mas nunca o pai abriu a porta. E o filho foi embora, achando que o pai tinha esquecido que ele tinha existido algum dia. E o pai ficou lá, infeliz, pensando que tipo de gente é essa que brinca com a dor alheia. A gente nunca pode ter certeza de nada. Mas a gente tem que transformar a dor de alguma maneira em algo positivo. E agora eu vou te contar um Itan, que é justamente como se chama uma lenda na cultura afro do candomblé. Um Itan lindo, que vai te deixar mais suavizado. A gente vai sair das trevas e a gente vai subir. Era uma vez Onira, uma mulher guerreira, corajosa, uma mulher muito, muito, muito incrível. E ela tinha sempre uma lança e ela estava sempre pronta a defender seus amigos. E nesse dia ela usou a lança de uma maneira arbitrária. Ela defendeu não só os amigos, como ela matou todos, os justos e os injustos. Ela massacrou a aldeia. E aí todos os orixás, eles fizeram uma reunião com Oxalá e disseram, gente, não dá mais, Onira está louca. E o Oxalá chamou Onira para conversar com ele. E aí a Onira chegou para conversar com o Oxalá toda vermelha de sangue. E o Oxalá gostava de coisas assim, tipo minha parede branca, tudo mais branquinho, mais branquinho. E então o Oxalá lançou um feitiço na Onira e a sua roupa ficou salmão.
aquele sangue dissolveu-se e a roupa ficou salmão e eles dois começaram a conversar. E aí o Oxalá disse, sabe, Onira, você está exagerando. Aí ela disse, eu sei, Oxalá, eu estou exagerando, mas a verdade é que eu tenho prazer com a morte. O Oxalá, que não era um homem preconceituoso, ele logo pensou, vamos aproveitar isso. Que tal se você for responsável pelos eguns, pelas almas que saem dos seus corpos quando morrem e simplesmente você pode ajudá-los, os eguns, a serem encaminhados para um lugar melhor. Você é a pessoa ideal. E ela super curtiu a ideia, ela topou. E ela disse, ok, eu vou ser responsável pelos eguns. Aí ele disse, bom, mas eu gostaria que você também fizesse uma outra coisa. Fosse lá com a Oxum, que é a rainha das águas doces, porque aí você também vai trabalhar uma vibe mais positiva. Mas, tá, ok, mas eu posso com a minha lança? Pode. E ela foi. E não é que a Oxum e a Onira viraram grandes amigas? E aí, nesse dia, a Oxum, que era uma orixá muito assim ligada com essa coisa de beleza e tal, né? Ela secava o cabelo antes da reunião, diferente da Carmen, que não conseguiu fazer isso hoje. Ela estava se enfeitando, se embelezando, e aí, cara, a Onira não resistiu e tirou um cochilo. E as águas subiram, e ela quase foi afogada. E aí a Oxum saiu correndo para salvar a Onira e correu para salvar a amiga, mas a amiga desfaleceu, assim, na frente dela. E aí a Oxum lançou um feitiço para a Onira sobreviver, mas ela se transformou em uma lagarta na frente dela. E aí a Oxum chorou, a Oxum ficou péssima, ficou arrasada. Eu transformei a minha amiga em uma lagarta. Mas, de repente, apareceu uma borboleta. E você sabe, por mais deprimido que nós possamos estar, quando aparece uma borboleta, a gente se anima. E aí a Oxum foi seguindo essa borboleta, foi seguindo, de repente a borboleta sumiu e pá! Quem aparece? Onira sorridente, feliz e contente. E aí ela explicou, e aqui há controvérsias nesse tema, que ela tinha esse potencial incrível de se transformar em borboleta quando acontecer alguma coisa difícil, assim, da ordem da morte. Talvez, porque naquele momento que o Oxalá soltou o Efum, ela conquistou o superpoder, ou talvez, na outra narrativa, porque justamente naquela hora que a Oxum tentou ajudar a salvar a amiga, pá, ela... Não importa. O que vai nos importar aqui é que todos nós temos essa pulsão de morte da Onira. Todo mundo tem prazer com a destruição, seja a autodestruição ou do outro. Isso é inegável. O ponto aqui é justamente fazer como Onira e transformar essa nossa pulsão de morte em algo que traga a beleza de uma borboleta. Porque a borboleta é um inseto incrível. Agora, cá entre nós, nem todo inseto é incrível, né? Vocês vejam, por exemplo, os mosquitos. Eu não posso ver um, eu quero, matar um mosquito. Matar um mosquito. Matar um mosquito. Mas os mosquitos são mais rápidos do que eu. E eles olham para mim e acham que eu sou uma plateia incrível, que está simplesmente aplaudindo eles. Ou seja, eu querendo matar um mosquito, sou simplesmente uma aplaudadora de mosquitos. E agora eu vou te contar a última história para a gente abrir os comentários e quem quiser subir aqui comigo, conversar sobre uma dessas histórias, narrativas, lendas, parábolas e tans, está super convidado. Essa é uma última história justamente sobre um sábio que tinha um discípulo que queria saber. Já vimos que tem muito dessa coisa, né? E esse discípulo perguntou para o sábio, escuta, qual é a melhor maneira de levar a vida? E aí o sábio diz, a melhor maneira de levar a vida é não se importar com coisas pequenas. Tá, mas o que são coisas pequenas? E aí o sábio disse, olha para você, você é o universo, você é do tamanho do universo. Qualquer coisa é uma coisa pequena. Não vamos nos preocupar, mas vamos agir na melhor maneira possível e vamos lembrar que nós somos humanos, estamos fadados ao erro. Eu vou abrir aqui então o canal para vocês, quero ouvi-los! Vem, gente, vem, muito obrigada pela presença. Ai, que delícia fazer esse foco Fábulas Online com óculos. É uma loucura, né? Cada dia eu descubro que a luz aparece de um jeito, eu estou tentando melhorar o cenário. Então, quem tiver dicas para me contar sobre, por exemplo, uma lenda que está faltando aqui, da cultura indígena, de várias culturas, né? De grupos indígenas, a gente tem que ter uma aqui. Então, pelo menos até amanhã eu preciso ter uma.
Subam aqui comigo, os comentários estão ativados. Ei, Apple Queen! Quero aproveitar para agradecer às minhas apoiadoras culturais. Apple Queen Store, olha aqui, o gato da Alice, da Apple Queen Store. E também ao Super Sigma Estúdio de Pilates e Terapias Corporais, que me deixa preparada para todos os desafios. Eles têm, o estúdio tem uma coisa muito legal chamada 15 minutos. Ei, Joana! 15 minutos por dia, para a gente não ficar no sofá e malhar pelo menos 15 minutos por dia, né? Aí, Sigma, muito obrigada pela sua presença. Estou querendo, então, justamente recomendar para vocês. Ai, que delícia ver isso. Ai, Cláudio, que bacana, que bacana. Gente, é muito gostoso ter essa coisa do ao vivo, sabe? Eu deixo depois lá no YouTube, mas ter ao vivo, você não entende, eu fico rosa de nervoso, é muita emoção. Ei, Inês, que delícia, que delícia. Dá vontade de printar tudo, mas aí eu tenho medo de perder, porque depois eu quero ver. O ao vivo é uma delícia, é muito gostoso de fazer. Eu tô louca para ir pro palco, mas, gente, a gente tem que esperar, a pandemia ainda não acabou, então vamos ficar... Super obrigada, Cláudio, muito legal você ter curtido. Naná conversando com a Joana, e é isso aí. Então, gente, tem Apple Queen Store e tem 15 minutos por dia do Sigma Estúdio de Pilates e Terapias Corporais, e eu super quero agradecer. Olha, acho que eu 15 minutos eu consigo, tá vendo, Inês? É isso, gente, se a gente conseguir fazer 15 minutos, ter essa rotina já dá uma melhorada, não só no cardio, como também na musculatura. Esse é o plano, esse é o plano. Alguém quer subir comigo e conversar? Quero tanto ter alguém aqui comigo na minha sala, ao vivo. Hein? Ai, que delícia, Joana aqui comigo. Inês, Naná, que delícia, que delícia. Queridos, então é isso. Amanhã é o último dia de foco, Fábulas Online com óculos. Hoje eu acho que eu fiz em 30 minutos, mas cada dia é um dia. É sempre o mesmo texto, mas o texto é sempre diferente. Quem quer subir aqui? Inês, você não quer contar uma história policial pra gente? Eu olho pra baixo, mas é pra olhar pra cá, né? Você não quer contar uma história policial pra gente, Inês? Topa. Olha, tem um delay aí entre mensagens e tal. Mas quem quiser subir, me avisa aqui que eu subo você. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, se tem alguém querendo subir. Acho que eu não vi ninguém querendo subir, não. Bom, então eu vou agradecer muito a vocês, muito. É tão gostoso fazer ao vivo. Eu vou deixar esta gravação aqui por 1 hora no IGTV, depois vai para o YouTube. Quero pedir para vocês compartilharem. Quero amanhã ter a casa mais cheia. E é isso, vamos usar máscara, ter paciência, porque depois da chuva vem o arco-íris, não é isso? Esse negócio de estar descabelada não tem problema, porque olha, eu vou te mostrar uma coisa. Por exemplo, eu devia inclusive usar filtro, mas aí... O que acontece? Nem sempre o filtro deixa a gente falar na mesma velocidade. Tipo, olha aqui como eu estou iluminada. Não é incrível? Mas aí eu falo com delay. Aí não é legal. Essa é a coisa. Queridos, muito obrigada. Até amanhã, 19 horas, é o último foco Fábulas Online com óculos. Yeah! Bye! Obrigada!